democracia, a questão social, os serviços públicos, os direitos ao cidadão e tudo mais, e um outro que defende o fim do Estado, entre aspas, o fim do Estado para o povão, mas manter o Estado para manter os privilégios de quem já tem, né? E até um contrassenso deles querem desmoralizar nossas instituições democráticas, o judiciário, o poder executivo, o legislativo, mas querem o poder e querem manter os seus privilégios. Diante desse quadro, Vicente, como é que a gente vai enfrentar agora esse segundo turno para não correr o risco da gente ter um retrocesso seríssimo sobre o nosso processo democrático? Queria, só antes de passar a palavra, agradecer ao Geraldo Salles, do Sindeletro, lá, que está assistindo o nosso programa em Juazeiro, está dando os parabéns aí pela nossa iniciativa. Obrigado, Geraldo. Vamos aí o nosso abraço para o Cariri. Vicente, nos ajude aí para colocar para a população o perigo que nós estamos correndo aí desses dois projetos que estão em jogo aí agora. Ulisses e Patrícia, eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos tratando, no mínimo, em dois níveis sobre uma grande crise que o mundo está vivendo hoje, né? Nós temos uma devastadora crise ambiental a ser enfrentada. Nós temos uma crise econômica espalhada no mundo inteiro, não é uma, né? Nós temos uma crise do ponto de vista é, da vivência das religiões, né? Então, este é um processo de crise do capitalismo no mundo todo inédito, né? Acho que vocês têm razão em fazer essas ponderações críticas ao campo da esquerda, mas, ao mesmo tempo, nós próprios não podemos ficar transferindo responsabilidades para os outros. E nós próprios temos que ter a humildade de dizer francamente que compreender este momento histórico já é uma tarefa difícil para intelectuais honestos, para pesquisadores, para religiosos comprometidos. Eu acho que, por exemplo, há na atuação concreta, na doutrina social do Papa Francisco, um enorme ensinamento que muita gente não consegue sequer assimilar, minimamente. A Igreja Católica não acompanha o que está escrito sobre meio ambiente, sobre luta social, sobre princípios de luta social. Eu passei um ano e meio estudando isso, né? Porque vi que eu precisava compreender de novo essas mensagens de um grande estadista. Quais são os grandes estadistas no mundo hoje? Né? A esquerda precisa fazer uma leitura política da atuação do Papa Francisco. E muita gente boa está fazendo isso. Eu quero dizer, assim, primeira questão, eu vou pegar mais um ângulo mais econômico. Quem são os grandes capitalistas do mundo atual? Não é mais um empresariado tradicional, que continua, né? Os donos de grandes empresas tradicionais. Mas hoje, a grande propriedade dos meios que reproduzem estão nas grandes plataformas sociais, nas empresas de comunicação, nas empresas de aplicativos. E aí o nosso desafio para compreender como esses que são 1% da população abocanham um gigantesco acúmulo de riqueza, de poder. Riqueza e poder na mão de 1% e o mundo inteiro em crise. Olha, nós aqui no Brasil temos um sistema financeiro que é simultaneamente um dos mais sofisticados e também cruéis do mundo. A convivência com a extorsão, que antigamente a igreja chamava usura, como pecado. Hoje a usura está legalizada, ainda que um pouquinho tenha baixado. Eu quero dizer assim, que o modo de vivência
da sociedade atual, essa dinâmica consumista, capitalista, induzida, onde o marketing cria necessidades inexistentes, é um caminho suicida. Então, a recuperação, né? E aí nós precisamos realmente voltar a conversar com gente simples do povo, que não a própria classe média. E eu acho que na campanha do Evandro, isso em parte está sendo recuperado. Eu vi plenárias de gente da assistência social, técnicos de saúde, plenárias que eles organizaram, sem depender até do núcleo lá da campanha. E com a participação de 200, 300 pessoas que convivem com o sofrimento das periferias. E aí, nesses diálogos, eles vão desfazendo. Por quê? Uma pessoa que passa um prolongado desespero, uma família que não tem, 4 pessoas, 2 filhos que não têm emprego, né? 2 filhos maiores que não têm emprego, um adolescente que não consegue uma escola para estudar. E aí essa família, um pai adoece, a mãe adoece. Eles passando essa extrema necessidade, o que eles têm oferecido pelo poder público? Uma assistência que vem do Bolsa Família, que vem do Ceará Sem Fome, que vem de algumas políticas públicas que minimizam o sofrimento, mas não resolvem a vida definitiva dessas pessoas, que continuam com grande angústia. E nós não conseguimos dizer claramente para eles assim, o caminho é esse. A direita, a extrema-direita, especialmente a extrema-direita religiosa, vai e diz, pessoal, nós vamos dar para vocês o céu, basta que vocês peguem um copo d'água, se sentem aqui. E quando os pobres vão nessas igrejas, assumidamente ou indiretamente, em conluio com a extrema-direita no Brasil, elas ainda arrecadam dos mais pobres. Então, eu tenho conversado com gente que é vigilante, servente aqui no prédio onde eu moro. E consegui restabelecer algum contato porque já tinha uma certa relação de amizade. Nós precisamos que esse nosso, e acho que isso está na sociedade, existe uma potência de afetividade política. Isso. As pessoas estão, muita gente boa que estava indiferente, displicente, está vendo que é preciso ajudar, né? E nós próprios sermos também abertos e profundos para entender e intervir na sociedade, né? Quer dizer, não tem uma fórmula mágica, nós estamos abrindo que processo para os próximos 10 anos, para os próximos 20, 30 anos. Então, é muito importante recuperar essa dimensão do poder político concentrado na mão de poucos. O momento eleitoral, hoje, ele tem um carregado significado. Eu digo assim, eu digo para com quem eu converso, nós estamos decidindo muita coisa do futuro da nossa cidade, porque a gente pode abrir uma janela da legalidade para os bolsonaristas tomarem a nossa cidade. Isso não vai acontecer, mas nós vamos precisar trabalhar intensamente nos próximos dias, durante o processo eleitoral e depois, pessoal. Nós precisamos os sindicatos precisam rediscutir seus papéis nesse mundo do trabalho tão complicado. Não é que os sindicalistas sejam venais ou vendidos, mas há uma dificuldade imensa para atualizar o papel do sindicato. Faz sentido nós ficarmos sendo sindicato só de campanha salarial? Ou essas estruturas sindicais poderiam, por exemplo, abrir uma presença, um leque com as nossas periferias? Sindicatos grandes que têm estruturas, têm assessorias, mesmo que estejam num momento difícil, pessoas que têm compromisso, podem ter algum diálogo e se organizar para revisitar, visitar e conhecer, né, escutar e propor e debater para a gente ajudar nessa necessidade que nós temos de vencer as eleições,
e construirmos um processo político onde as pessoas sintam que vale a pena, né? Então, acho que nós estamos num processo que a esperança na democracia, uma democracia que não pode ser apenas a defesa da legalidade, ela vai ser mais além do que isso, desta legalidade atual, né? Esta legalidade atual, ela não pode ser, a gente não pode permitir, e a direita quer fazer isso, destruir inteiramente os já espaços pequenos que nós temos no parlamento, no executivo, a postura do judiciário. Quer dizer, é uma crise que a gente tem que ter perspectivas e saber o momento aonde a gente se amplia e se alia com critérios, mas a gente não pode cair também no jogo infantil do tudo ou nada. Há nuances, há diferenças entre gente que está no campo apenas por oportunismo e gente que está tendo uma visão histórica, que sabe que agora tem que resistir na companhia de alguns, mas no futuro, quem tem que fazer mesmo uma resistência à construção de um projeto são a partir das maiorias. E nós, como classe média, como gente que estuda, como gente que tem compromisso com o futuro do, dos nossos netos, do neto dos outros, de todo mundo, né? A gente tem que ajudar nessa compreensão. Acho que essa linha que você, Ulisses, provoca de debate é a coisa mais positiva. Mas acho, finalizando, que é muito importante que a gente, né, entenda que até o próximo dia 27 nós devemos concentrar esforços em desconstituir essa ameaça e vencer esse primeiro embate. E ele vai prosseguir depois, né? Como é que o governo vai se formar, os projetos, esse orçamento pode ser realmente ter um pouco de influência popular, né? Isso são desafios. São desafios. A gente não só vai garantir a efetividade deles se a gente mudar a correlação de forças políticas. Nós precisamos, né, reconstituir esse nosso bloco popular. Nós precisamos ter sindicatos. Os sindicatos não precisam ter receio de fazer uma aposta grande agora e ter que cobrar depois. É da natureza do sindicato fazer a defesa dos seus interesses imediatos e históricos. Não é? Então, um apoio que se faça, que o movimento sindical faça muito forte agora, não o debilita para o terreno de contestações depois. Ok, Vicente. Não. Vicente, você fez umas provocações boas, inclusive sobre o movimento sindical, e eu quero falar sobre isso, mas eu quero, antes disso, parabéns. É preciso que esse comunicado chegue até a periferia. E se volta... Vicente, você tocou num ponto interessante que merece um outro debate, a questão da segurança pública. Nunca se investiu tanto nacional e estadual em segurança e a violência continua crescendo. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos avaliar isso aí. Mas aí, dia 27 de outubro, você tem uma responsabilidade, um compromisso com Fortaleza, votando num projeto progressista, num projeto democrático, e em vez de votar num projeto fascista e de extrema direita que retira direito dos trabalhadores, como colocou a Patrícia. Então, dia 27, não deixe de votar e vote pelas mudanças, pelo projeto de continuidade do projeto democrático e de Fortaleza dentro dessa democracia. E o Mova-se, com certeza, tem um compromisso com a sua base e com toda a sociedade de Fortaleza, em defesa da vida, saúde e mais serviço público. Mova-se!